Tradutor, Otaquinho. Eu entendo. Se eu estivesse vivendo pacificamente em uma masmorra e de repente um grupo de pessoas aparecesse na minha porta querendo levar todas as coisas valiosas, então eu também ficaria com raiva. Sten assentiu. Na perspectiva desses monstros, somos apenas um grupo de ladrões. Souta suspirou. É por isso que é importante olhar para a situação de diferentes perspectivas. Às vezes, você descobriria como as coisas funcionam se colocando no ponto de vista de seu oponente. Há uma lei que proíbe o roubo. Claro, os monstros não estão incluídos nessa lei. É apenas para humanos e demis. No final, essa lei só se aplica a cidades, pois humanos e demis lutam entre si no deserto por fortuna, acrescentou Alice. Entendo. Entendo agora. Elis abriu a boca e disse, às vezes, humanos e demis são muito mais cruéis que monstros. Faz até você parar e se perguntar quem são os verdadeiros monstros. Monstros só lutam por companheiros e presas, mas humanos e demis lutam por todas as razões que puderem encontrar no mundo. Os 4 entraram na masmorra vagarosamente. Com sua força, não precisavam se preocupar com monstros de terceira evolução. Um rank S no ápice como Sten poderia matar um monstro de terceira evolução normal sozinho. Alice, que estava no estágio inicial do rank S, poderia lidar com um em sua forma demoníaca. Souta já era mais forte que uma terceira evolução, mas mais fraco que uma quarta evolução. Para Elise, ela era praticamente imparável. Se houvesse 6 dela, ela poderia subjugar um monstro normal da quarta evolução. Uma pessoa no reino das algemas já poderia lutar contra um monstro de quarta evolução até certo ponto. Em suma, um deles poderia limpar esta masmorra facilmente. 4 deles entrando na masmorra foi simplesmente um exagero. Assim como esperado, a masmorra foi concluída em 1 hora. Todas as coisas valiosas dentro se tornaram deles e ninguém pode ir contra. No entanto, neste momento ele poderia concluir uma masmorra desse nível sozinho com seu poder de luta atual. Ele também se lembrou da vez em que lutou contra Gregory. Ele até perdeu 10 anos de sua vida por abusar da energia de Saia. 10 anos de vida? Ele não se importava com isso agora, pois a vida útil de um goblin de sangue era de 150 anos. Olhando para os saques diante de seus olhos, Souta se lembrou da vez em que pegou a outra metade do brinco da alma de sangue. Naquela época, ele nem se atreveu a concluir a masmorra por causa dos outros monstros de quarta evolução que viviam naquele lugar. Apenas um desses já daria ao seu grupo uma surra a ponto de não conseguirem levantarem novamente. Ele evoluiria para sua quarta evolução em breve e sua vida útil provavelmente aumentaria em 300 anos. No entanto, mesmo que pudessem viver para sempre, ele não viu alguém ultrapassar os 20.000 anos. A Grande Guerra. O deus da caça disse que foi por causa da Grande Guerra que ocorreu. Quanto aos Lord Monstros, não tinham tempo de vida predeterminado. Eles poderiam viver para sempre enquanto quisessem. É uma compensação? Eliminando a maior parte da existência no universo para redefini-lo? Parece que só ocorre a cada 20.000 anos. O que você está pensando, Souta? Alice perguntou. Souta despertou e olhou para ela. Lembrou-se de que só ele e Isabela tinham uma vaga ideia sobre a verdade que aconteceu há 20.000 anos. A maioria das criaturas vivas neste universo não sabia disso. Saber que algo pior ocorreria em um futuro próximo apenas sobrecarregava a mente de Souta. Parece que o poder de um Lorde Monstro não era o suficiente. Ele tinha que chegar a um nível mais alto que ninguém havia alcançado antes. Esse desconhecido. Ele vai alcançá-lo para garantir sua sobrevivência. Os tesouros não são suficientes para você, chefe? Perguntou Sten. Souta virou-se para Sten e balançou a cabeça. É o suficiente. Pode nos ajudar. Este lugar pode se tornar nossa sede também. É muito grande. Mas é muito longe, então como vamos transferir nosso suprimento? Perguntou Sten. Teletransporte de objetos. Eili sabia como usar esse feitiço, pois era mais fácil do que o teletransporte normal. Disse Souta. É muito bom. Só você sabe que o teletransporte de objetos não pode ser usado em criaturas vivas.
Ele só funciona em objetos. Elise disse com um aceno de cabeça. Ela então olhou para Solta e disse, na verdade, eu coloquei 2 tipos de teletransporte no meu quarto. Isso significa que há um ponto A, então eu só preciso colocar um ponto B e eu posso viajar de volta ao ponto A facilmente. Então você realmente fez essas coisas? Solta estreitou os olhos. Sim, é para minha segurança. Se ocorrer algo muito perigoso, só vou precisar de algum tempo para criar o ponto B para fugir. Elise explicou. Bem, então vamos usar o teletransporte de objetos. Como você já configurou o primeiro ponto, então você pode configurar o segundo ponto aqui para que possamos transferir essas coisas de volta para a sede. Solta disse antes de pegar um talismã de transmissão. Ok, mas eu vou precisar de um dia para criar um ponto B fixo permanentemente neste lugar. Está tudo bem. Podemos esperar, disse Solta. O que Elise estava tentando fazer era criar permanentemente um portal que conecta esse lugar à Fortaleza Guardiã. Dessa forma, eles poderiam usar o teletransportador para transportar objetos para 2 lugares diferentes facilmente. Não era tão simples quanto lançar um círculo mágico. Era um pouco igual ao do Santuário dos Mortos-Vivos. Solta usou um teletransportador naquele momento para sair do santuário e chegar ao cemitério amaldiçoado. Um círculo mágico permanente embutido no chão. Enquanto Elise se preparava para seu trabalho, Solta ligou para Torquays usando o talismã de transmissão. Líder, há algo que você precisa? Torquays perguntou educadamente. Envie Franklin e traga algumas pessoas que possam reformar estruturas. Solta disse sua localização e explicou lentamente seu plano para Torquays. Você encontrou um lugar que se tornará nosso segundo QG? Torquays ergueu as sobrancelhas. Sim. Então eu quero que você despache algumas pessoas para proteger este lugar o mais rápido possível, disse Solta. Eu entendo. Vou despachar rapidamente um grupo de pessoas. Torquays assentiu. Bom. Solta encerrou a ligação e se virou para Elise. Ele observou Elise criar um feitiço de teletransporte permanente no chão. Como ele estava estudando feitiços, poderia aprender muito observando uma especialista em ação. Alice e Sten também observavam Elise. Ninguém se atreveu a perturbá-la, pois sabiam as consequências se Elise cometer um único erro em seu trabalho. A pior coisa possível era que isso criasse uma enorme explosão que poderia feri-los gravemente. No dia seguinte, Elise terminou seu trabalho. Ela deu um suspiro de alívio e enxugou o suor que se formava em sua testa. Ela usou metade de sua energia para criar aquele ponto permanente. Está pronto. Ela murmurou. Solta se levantou e caminhou em direção ao círculo mágico no chão. Ele se agachou e colocou a palma da mão em sua superfície. Nós podemos usar isso corretamente. Ele se virou e disse. Sten, traga todos os saques aqui. Nós os transportaremos de volta para nossa base agora mesmo. Sten trouxe todos os saques e os colocou em cima do círculo mágico. Um pilar de luz envolveu todos os saques e no momento seguinte, todos os saques desapareceram. Os saques foram transferidos de volta para a Fortaleza Guardiã. Claro que funciona. Afinal de contas, foi eu quem o criou. Elise revirou os olhos. Solta olhou para ela e disse, você pode descansar agora. Eu sei que é preciso muita energia para criar um teletransportador, então você deve ter usado muito de sua mana. Eu entendo, mas quando vamos partir? Perguntou Elise. Vamos esperar até que Franklin e o resto cheguem. Afinal, não podemos deixar este lugar sem guardas. Ele disse em resposta à pergunta dela. O grupo esperou vários dias até que o grupo de Franklin chegasse. Franklin trouxe consigo 35 pessoas e a maioria sabia construir estruturas. Eles precisavam de suas habilidades para criar uma segunda sede para sua organização. Este lugar e as fortalezas guardiãs serão conectados no futuro. Com isso, eles poderiam facilmente despachar pessoas para lugares diferentes. No dia seguinte, o grupo de Solta partiu rapidamente. Eles estavam indo na direção do Recanto dos Campeões.